Como foi viajar para a Polônia? Oi, gente, aí como é que vocês estão? Bom, voltando aqui para o YouTube novamente. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que tem muita gente me perguntando, que é como foi viajar para a Polônia? Bom, recentemente eu comecei a postar alguns vídeos sobre a viagem que eu fiz para a Polônia e surgiram muitas dúvidas, então por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Infelizmente eu não fiz na época nenhum vlog para o YouTube quando eu fui, mas eu tenho algumas imagens que eu vou passar aqui ao longo quando eu for explicando algumas coisas, tá? Eu entendo a curiosidade, porque quando a gente fala Polônia, principalmente para quem mora no Brasil e não costuma ter contato com poloneses, né? Polônia sempre soa meio como um lugar meio frio, das pessoas meio ariscas. Eu vou falar que talvez eles realmente tenham essa fama, o porquê eles têm essa fama, mas eu vou contar como foi a minha experiência indo para a Polônia. Bom, inicialmente o meu plano era ir em 3 locais lá, que seria Varsóvia, Cracóvia e Zakopane. Mas eu acabei deixando Varsóvia de lado, porque se eu fosse para Varsóvia, ficaria muito contramão voltar para Cracóvia, depois ir para Zakopane. Eu queria também ir no Memorial do Holocausto. Então, gente, não dava, a logística não dava, eu tinha poucos dias, então a minha decisão foi deixar Varsóvia de lado, mas ainda quero voltar lá, e ir para Cracóvia e Zakopane. Nós saímos aqui de Dublin e fomos direto para Cracóvia, só que o que eu preferi? Eu preferi primeiro ir para Zakopane, de Cracóvia para Zakopane, ficar em Zakopane alguns dias e depois voltar para Cracóvia, que normalmente a volta você sempre está um pouco mais cansado, e sim pegar o avião para poder voltar. Não queria ter essa logística de ficar em Cracóvia, ir para Zakopane e voltar direto de Zakopane para o aeroporto, porque eu acho que a gente ficaria muito mais cansados. E para quem não sabe, Cracóvia é a antiga capital da Polônia, tá? Hoje em dia é Varsóvia, mas antigamente era Cracóvia. E assim, gente, é uma cidade que tem... Ai, é assim, um livro de história a céu aberto. Mas vamos começar com qual foi o roteiro que nós fizemos. Então, nós chegamos no aeroporto de Cracóvia. Próximo do aeroporto, eles têm uma estação de trem. Nós pegamos esse trem e fomos até a estação central, que é uma estação que fica bem no centro de Cracóvia, e lá nós pegamos o ônibus direto para Zakopane. As passagens de ônibus lá, eu não me lembro ao certo qual é o valor, tá? Mas vou tentar pesquisar aqui no chat GPT e colocar aqui para vocês. Mas eu me lembro que era bem barato, até mesmo porque lá eles usam o zloty, que tem um valor menor do que o euro. É em torno de 2 horas e meia de viagem, então você pega o ônibus na estação central de Cracóvia e vai para Zakopane. Nós decidimos ir no começo de fevereiro, porque eu ainda queria ver neve, queria ver montanhas com neve. E Zakopane é assim, cercado de montanhas e realmente é uma paisagem muito bonita. E tinha até bastante neve no chão, nas montanhas, mas a gente não deu muita sorte, porque no dia que estávamos lá, não nevou, não caiu neve do céu, caiu apenas chuva. Isso acabou atrapalhando um pouco a experiência, porque você começa a andar, começa a escorregar, lamaçal, mas super valeu a pena. E pela moeda dele ser menor do que o euro, então a gente conseguiu em Zakopane ficar num chalé, a coisa mais linda. Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem e vou deixar na descrição também o link, o nome de lá, mas maravilhoso e ficava bem próximo das ruas principais. A cidade é lindíssima, ela me lembra um pouco, eu nunca estive, mas eu senti que a arquitetura me lembra um pouco como se você estivesse andando em Gramado no Brasil. Lá, por ser uma cidade bem turística, as coisas são um pouco mais caras, mas mesmo assim ainda continua ali em conta. A gente comeu demais, assim, foi realmente aquela viagem para Zakopane, foram dias pra gente simplesmente descansar, porque a cidade é bem pequenininha, então normalmente a galera que vai para lá vai para poder esquiar. Eu não esquiei porque eu morro de medo de fazer qualquer coisa que eu sei que eu possa quebrar um osso. Mas subimos as montanhas, a gente comeu num restaurante que fica lá no topo, lindíssimo, com uma vista maravilhosa. A gente acabou experimentando ali algumas comidas regionais e eu vou te falar uma coisa, gente. Eu sou apaixonada na culinária polonesa. Assim, pra mim, eu acho que ela tá no meu top de culinárias, assim. A polonesa, ela é deliciosa. Pra quem não gosta de comida um pouco forte, talvez não seja o ideal, mas eu amo. Então eles usam muito porco, tem muito repolho, tem muita batata, gente, muito queijo, assim, é maravilhoso. Então o nosso itinerário foi, nós chegamos em Zakopane, mais ou menos ali na parte da tarde, ficamos o dia seguinte inteiro e no terceiro dia nós fomos de volta para Cracóvia. Mas antes de ir para Cracóvia, eu quero falar um pouco como foi o tratamento das pessoas com a gente lá em Zakopane. O que eu percebi? Primeiro que eles não falam muito inglês, tá? Ai, talvez eu tenha andado nas ruas erradas, talvez eu tenha ido nos comércios errados. Pode ser que sim. Mas eles não falavam muito inglês. E isso não é uma coisa que dificultava, mas eles não tinham também paciência. Então, se eu perguntava, eles não sabiam responder.
E quando eu falo eles, gente, era a galera que tava nas feirinhas e em alguns restaurantes, tá? Então era uma galera que não tinha muita paciência e o tempo inteiro assim a cara fechada, como se realmente eu estivesse atrapalhando eles de estar indo lá comprar. Nos restaurantes turísticos, restaurantes maiores, talvez o tratamento fosse um pouco diferente, mas na rua principal, se você tem um comércio numa rua principal de uma cidade que ela é turística, óbvio que vão ter muitos turistas. Assim, realmente foi uma coisa que me chateou de início, mas depois eu entendi, né? Eu fui pesquisar um pouco mais, entendi por que eles são assim. É uma questão cultural mesmo, tá tudo certo. E hoje em dia, sinceramente, não me faz diferença nenhuma se a pessoa dá um sorriso pra mim ou não. Ah, uma dica importante: leve dinheiro, dinheiro mesmo, sem ser cartão, porque tem muitos lugares lá que eles não aceitam pagamento em cartão, que eles aceitam zero de pagamento em cartão, então tem que ser em nota e também tenha sempre moedinhas no bolso, porque gente, na Europa, praticamente todos os países que eu fui, você só consegue usar banheiro público se você pagar em moedas. E se você resolver ir no inverno, vai preparado, vai muito preparado. Eu levei roupas erradas, porque o frio que é aqui em Dublin, gente, não é nem comparado ao frio que estava lá. Lá realmente estava muito, mas assim, muito frio. De você andar e congelar a ponta dos seus dedos, dos seus pés. Então vai preparado mesmo com roupas para frio. Saindo de Zakopane, nós fomos para a única rodoviária que tem em Zakopane. É super fácil de achar. E lá a gente pegou o ônibus de volta para Cracóvia. Lá em Cracóvia, a gente pegou um hotel. Ele é um hotel hostel. Assim, ele é bem grande, na verdade, ele parece muito mais um hotel. Eu não me lembro o nome, mas eu vou procurar e vou deixar aqui na legenda do vídeo também. Ou deixo aqui, eu vou passar algumas imagens também. Eu acho que foi o melhor quarto que a gente já ficou na nossa vida. Quarto enorme, com banheiro. Gente, com TV, foi assim, nossa, maravilhoso quarto, lindo, lindo, lindo. Enorme, enorme mesmo. Tipo, era um apartamento. E essa foi a primeira vez que a gente recebeu um sorriso, que foram os recepcionistas ali do hotel. Eles foram bem simpáticos com a gente, eles até chegaram a indicar alguns lugares pra gente poder comer. E uma vibe totalmente diferente. Em Zakopane, eu senti uma vibe muito mais turística, muito mais passeio, coisas mais animadas. Em Cracóvia, eu já senti uma atmosfera totalmente diferente. Nós ficamos por lá por 2 dias e, sinceramente, eu queria ter ficado mais. Nós visitamos a escadaria de Schindler, visitamos o bairro dos judeus, nós visitamos o gueto, aquela praça que tem as cadeiras, que se não me engano é a Praça dos Heróis. Eu lembro que o guia turístico ele falou, a gente não fala campo de concentração, a gente fala memorial, né? Porque lá não é um campo mais, lá é um memorial hoje em dia, e inclusive é uma falta de respeito falar que lá é um campo, enfim. Mas foi uma visita muito impactante, uma visita que, gente, eu nunca vou esquecer. Eu quero voltar lá ainda. Nós compramos pelo Get Your Guide, só que quando a gente comprou, não tinha com guia, então nós ficamos muito perdidos ali dentro do local. A gente não conseguiu ver tudo, estava muito frio. E eles são muito apressados, sabe? Eles dão assim 1 hora e meia para você visitar todo o local. Só que assim, é pouquíssimo tempo. E nós visitamos também um castelo, que é onde tem um dragão na base, maravilhoso. E assim, gente, eu acho que no geral, o que eu senti da cidade? É uma cidade maior, óbvio, com muito mais jovens. A galera falava um pouco mais de inglês, mas assim, nos locais mais turísticos mesmo. Nos estabelecimentos em geral, era o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão de tratamento, assim, isso não mudou, só mudou mesmo dentro do hotel. Comida muito mais barata, uma comida deliciosa. Eu, particularmente, me senti muito segura de andar lá. E eu me lembro que, antes de ir, eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu vi que eles tinham uma política muito restritiva para imigrantes, né? Mas é óbvio para imigrantes que querem morar lá. Quando a gente escuta, assim, isso parece ser um pouco, assim, assustador, né? Mas aí eu fui pesquisar, enfim, mas no geral, eu me senti muito, muito segura andando lá. Eu sei que a Polônia nunca é um país que as pessoas pensam de cara, tipo, tô indo pra Europa, vou pra Polônia. Mas eu sou uma defensora ferrenha de lá e eu acho que você precisa sim ir e conhecer um pouco mais dessa história. Cara, é muito louco que assim, quando você começa a andar na rua, você realmente sente uma energia um pouco diferente, sabe? É uma sensação mesmo de que ainda paira alguma coisa ali no ar. E olha que eu não sou a pessoa sensitiva, eu não sou a pessoa que, sente energia, assim, não. Mas tem alguma coisa que realmente te deixa um pouco mais triste ali naquele lugar. A população, no geral, ali, eles sofreram muito. Inclusive, eu vou até indicar para vocês 2 filmes, que são 2 filmes muito bons, que eu acho que super vale a pena vocês assistirem antes de ir, que é O Pianista e A Lista de Schindler. São filmes aí um pouco mais antigos, mas que vale super a pena até para você conseguir entender um pouco desse contexto da Polônia.
Inclusive, para quem me segue nas outras redes sociais, deve ter visto, né, que esses tempos para trás eu tive um problema com uma pessoa do meu trabalho, que ela é polonesa. Gente, ela é muito grosseira, muito grosseira. E ela acha normal ser grosseira, tanto que quando a gente teve esse atrito, ela virou e falou que eu era muito emocional, né, e que isso era uma coisa muito ruim. Então, eles realmente têm isso de serem um pouco mais frios, mais grosseiros, e que tá tudo certo, faz parte da cultura, faz parte da personalidade, enfim. E a gente, como tá vivendo fora, precisa aprender como cada um é, não é mesmo? Mas é isso, gente. Eu acho que no geral é um país sim que super vale a pena. Me senti super segura. Eu gostei muito de aprender, eu gostei muito da comida. A comida, ai gente, a comida, eu preciso voltar lá só pra comer mais. Mas é isso, gente. Resolvi vir falar um pouquinho sobre essa viagem da Polônia, que foi maravilhosa. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Tô postando não só sobre as minhas viagens, como também sobre a minha faculdade, sobre o meu intercâmbio. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me chamar, não só aqui nos comentários, como também nas minhas outras redes sociais. E é isso. Um beijo para todos e boa semana.